ano de 1965 foi um período de intensas transformações e memórias que ainda ressoam com nostalgia. No Brasil, o regime militar consolidava seu poder, com o governo endurecendo e aumentando a repressão, o que provocava uma crescente tensão no país. Mesmo assim, os brasileiros encontravam formas de viver momentos de alegria e expressão cultural. Na música, a Jovem Guarda dominava as paradas de sucesso com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei, liderando o movimento que encantava os jovens com suas canções leves e contagiantes. Quero que vá tudo pro inferno, de Roberto Carlos, foi um grande hit que marcou o ano, ecoando nas rádios e nos bares por todo o Brasil. Era um ano de contrastes, de desafios e, sobretudo, de esperança. O rádio ainda era o companheiro inseparável das famílias, trazendo as notícias e as músicas que embalavam o cotidiano. As ruas das cidades brasileiras estavam cheias de vida, com crianças brincando livremente, jovens sonhando com o futuro e adultos enfrentando dificuldades com uma resiliência admirável. Este foi um tempo em que a simplicidade e a fé no futuro ajudaram a superar os obstáculos, deixando uma marca indelével na memória de todos que viveram aquela época maravilhosa. O ano de 1965 foi marcado por profundas transformações e eventos significativos, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, o regime militar consolidava seu poder enquanto a economia e a sociedade passavam por mudanças rápidas. Internacionalmente, movimentos políticos, culturais e tecnológicos estavam redefinindo o futuro. O presidente do Brasil era o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares. Este foi um período marcado por significativas mudanças políticas e sociais, bem como uma atmosfera de repressão e censura. Nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, o crescimento econômico estava trazendo modernização e novas oportunidades de emprego, embora também aumentasse a desigualdade social. As famílias urbanas começavam a adotar eletrodomésticos como geladeiras e televisores, que se tornavam mais acessíveis. A televisão, em particular, começava a ganhar popularidade, embora ainda fosse um luxo para muitos. Já nas áreas rurais, a vida seguia um ritmo mais tradicional, com muitos brasileiros ainda dependentes da agricultura. A migração interna, com pessoas deixando o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades, começava a se intensificar, preparando o cenário para desafios urbanos das próximas décadas. Falando de política, em 1965, a política brasileira estava sob forte controle militar. Nesse ano, foi implementado o Ato Institucional número 2, que dissolveu todos os partidos políticos existentes e criou um sistema bipartidário, composto pela ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A economia brasileira estava em expansão, impulsionada por políticas de desenvolvimento que priorizavam a industrialização e a infraestrutura. No entanto, a inflação e a desigualdade social eram problemas persistentes. Falando agora sobre a política internacional, esse foi um ano de intensas mudanças políticas e sociais no mundo. A Guerra do Vietnã escalava, com os Estados Unidos aumentando sua presença militar. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos também atingia um ponto crítico, com eventos como a Marcha de Selma em Montgomery, liderada por Martin Luther King. No cenário cultural, 1965 foi um ano vibrante. Os Beatles lançaram Help, um álbum que se tornaria icônico, enquanto a moda e os movimentos culturais refletiam as mudanças sociais e a rebeldia da juventude. O filme Help dos Beatles não apenas consolidou a banda como um fenômeno global, mas também capturou o espírito da época, influenciando a música, a moda e a cultura pop em todo o mundo. No mundo dos esportes, 1965 foi um ano de grandes eventos. A Fórmula 1, por exemplo, viu o domínio do piloto britânico Jim Clark, que ganhou seu segundo campeonato mundial. Boxe também chamou atenção com lutas memoráveis, incluindo as de Muhammad Ali. 1965 vivia a efervescência do rock and roll no mundo todo. Mas e aqui no Brasil? O que mais tocava nas rádios? Vejamos. Amores, cruz a
Que belíssima canção italiana é essa, hein? Outra canção que também fez enorme sucesso foi o Trem das 11, com os Demônios da Garoa, e o Rei Roberto Carlos interpretando Calhambeque, sem falar do inesquecível Theomar Dutra, interpretando Sentimental Demais. Então você tem um livro que você pode carregar e levar para qualquer lugar que você for. Esse livro fique dentro do seu celular. Já pensou? E se eu disser que esse livro, baseado no vídeo que você mais gosta? Sensacional, né? Então, ele já existe. Está disponível aqui no link na descrição abaixo. Basta clicar. Está por um precinho de apenas R$10. Não perca, aproveite já. No campo cultural, os anos 60 foram marcados por movimentos de contestação e busca por liberdade de expressão. No Brasil, surgiam movimentos musicais como a Jovem Guarda, capitaneados por Roberto e Erasmo Carlos, além da Vanderleia, e a Tropicália, que traziam novos sons e ideias para a cena cultural do país. Foi também nesse ano de 1965 que a Monarch lançou sua nova bicicleta barra dupla, a BR-65, que tinha um quadro totalmente diferente dos modelos anteriormente divulgados pela empresa. Falando agora sobre as novelas, na TV Excelsior, no dia 19 de abril, estreava no horário das 19h30 a novela Vidas Cruzadas, onde o personagem Henrique Varela, um marginal procurado pela polícia, assume a identidade de Bruno Vieira, seu sósia, morto em um acidente. Os conflitos se aceleram quando Varela vai viver na casa de Bruno, passando-se por ele perante sua família, só que o lar está em total desajuste. No mundo dos automóveis, com o sucesso do primeiro Ford Mustang em 64, Lee Iacocca, gerente da Ford, buscou a expertise de Carroll Shelby para transformar o Mustang em um verdadeiro carro esportivo de alto desempenho. Em 27 de dezembro de 65, o primeiro Shelby Mustang, um Shelby GT 350, fez sua estreia pública. Em 16 de setembro de 65, a empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, era fundada pelo presidente Castelo Branco. Outra empresa que também foi inaugurada em 1965 foi a TV Globo, no dia 26 de abril, no Rio de Janeiro. O quê? Só o creme cracker tostinho dizer que é gostoso? Não, churrascos, leite, queijo, carícia, tudo cracker, rosquinha de coco, sanduíche, saltico, Maria. Vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Creme cracker, huevo, leite, sabor. Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso. Com calma. Nossa embreagem devagar. Não tem importância. Dê partida novamente. Não. Põe um ponto morto primeiro. Não, assim não. Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? E agora vamos aos destaques do ano de 1965 com relação ao mundo automobilístico no Brasil. A história da Puma se inicia em 1964, na cidade de Matão, no interior de São Paulo, quando um grupo de aficionados por automobilismo, liderados por Rino Malzone, resolvem criar um automóvel esportivo. Já em 1965, os primeiros protótipos do GT Malzone eram expostos. Mais tarde, esses carros viriam se chamar Puma, ainda usando a mecânica DKV. O Cinca Presidence foi a versão luxuosa do Cinca Chambó. Tinha calotas raiadas, tipo as da Maserati dos anos 50F, pneu step atrás do porta-malas, cores exclusivas e bancos de couro. Recebeu em 1965 o motor V8 do modelo Tufão. O Aeroides de 65 ganhava melhorias em suas linhas, como a nova traseira, mais baixa e com novos desenhos de lanternas, além de novos contornos do farol. Outras remodelações viriam nos frisos, além de exclusivas opções de cores e padronagem dos bancos e câmbio de 4 marchas sincronizadas.
Em finais de 1965, para uma frota nacional de mais de 2.100.000 veículos, 58% destes já eram nacionais. Em 1965, a FNME deu mais atenção à rede de assistência e à produção de peças de reposição, com impacto positivo sobre a venda de carros, que subiu de 388 unidades para mais de 1.115 unidades. Em 1965, a Volkswagen foi a primeira montadora nacional a inaugurar um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. Com o objetivo de criar novos produtos, a marca lançou projetos como o Karmann Ghia, da alemã Karmann Ghia, o Coupé SP, o Hatchback Brasília, lançados ao longo da década de 70. Em 65, a Vemag lançou o Belca Rio, em homenagem ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, e os carros passaram a ser equipados com o sistema Lubrimate, que dispensa a mistura óleo e gasolina direto no tanque. E agora vamos ao ranking de venda de carros do ano de 1965. O ano não teve grandes mudanças, com o Fusca permanecendo em primeiro lugar, seguido pelo Aero Willys e da Volkswagen Kombi, que voltava para a terceira posição. O destaque negativo do ano ficava por conta do Toyota Bandeirante, que caiu 65% em relação ao ano de 64. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal. A chamada Revolução Cultural, que teria o auge em 1968, já começava, tanto na música quanto no cinema e nos costumes. O feminismo, a briga pelos direitos humanos e outros movimentos libertários aconteciam no mundo, e ao mesmo tempo em que os regimes militares ganhavam força na América Latina, como a do Brasil. No dia 16 de novembro era lançada a sonda soviética Venera 3, que alcançava Vênus no dia 16 de fevereiro de 66, mantendo contato radiofônico com a Terra. Tornou-se o primeiro objeto terrestre a pousar em outro planeta, embora este pouso não tenha sido controlado. No dia 24 de janeiro morria em Londres Winston Churchill, estadista e político inglês, famoso pela sua atuação como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 21 de fevereiro, o ativista dos direitos humanos americano Malcolm X era alvejado mortalmente por extremistas muçulmanos durante um discurso no Audubon Ballroom de Manhattan, em Nova York. Foi também em 1965 a decretação do Ato Institucional número 2, que retoma as cassações, extingue os partidos políticos, impõe eleições indiretas para presidente, atribui a este o poder de decretar estado de sítio sem consulta prévia do governo, intervir nos estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos complementares e decretos-lei. Elis Regina inaugurava a música popular brasileira em 65, quando interpretava Arrastão, música feita por Vinícius de Moraes e Edu Lobo. O movimento é consolidado no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. O comportamento da sociedade sem dúvida influenciou a moda. Assim, é nessa altura que surgem as roupas unissex. Exemplo disso era o smoking feminino. A minissaia, entretanto, era a principal marca da década de 60.